Olá, meu nome é Joyce Maria de Barros Francisco, estou concorrendo ao cargo de professor pedagogo. O tema que eu escolhi foi o tema 1, que são as etapas da observação em sala de aula. A minha situação, o problema é o clima em sala de aula e a resolução de possíveis situações de conflitos presentes no ambiente escolar. O meu objetivo central é usar a observação como ferramenta para a diminuição desses conflitos, tanto entre os alunos quanto entre professor e aluno. E como preparar esse professor para lidar com a diversidade presente em sala de aula? Sempre com o objetivo da melhoria da qualidade de ensino. Então, para ser mais específica no meu plano, eu escolhi os professores de língua portuguesa e de matemática, né, para ser mais específica. E agora eu vou descrever as minhas ações, o que eu pretendo fazer então para seguir esse objetivo. Primeiro, eu iria sentar e me reunir com esses professores para ouvir as dificuldades deles, né, presente com relação a esse tema. E eu deixaria também bem claro qual é o meu objetivo com essa observação em sala de aula. E juntos a gente poder então criar a minha folha registro. Quais os critérios que eu vou observar para atingir o meu objetivo, que é identificar as relações de conflitos presentes no ambiente escolar. Depois, com essa folha de registro já pronta e montada, né, com os critérios que eu quero observar, eu disponibilizaria através da ferramenta online, que é uma ótima ferramenta, que é o Padlet, eu indicaria a leitura de um texto, né, de um artigo, para a gente ter um embasamento teórico sobre o assunto, né, para a gente ajudar na reflexão para os professores. O texto específico seria, então, políticas de ensino para a prevenção da violência, técnicas de ensino que pode contribuir para a diminuição da violência escolar, de Álvaro Crispino e de Thaís Conceição dos Santos. Então, esse texto seria disponibilizado então, para o professor fazer a leitura para melhorar a nossa reflexão, né, sobre esse tema. E antecipadamente também deixar bem claro para o professor quanto tempo eu quero observar da aula, que seria 20 minutos. A cada 15 dias eu iria observar uma turma. E esse cronograma, seria mensal, né, seria disponibilizado no mural, né, de recados da escola, e também utilizaria novamente a ferramenta do Padlet, né, que lá eu poderia postar, porque é uma interação entre eu e o professor. Então, postaria lá também o cronograma mensal de observação, para que todos tenham acesso. Lembrando, então, que a cada trimestre, né, a cada 3 meses, eu iria fazer o levantamento dessa observação já feita e pretendendo já, então, fazer um relatório, né, dessa observação, analisar esses dados coletados através da observação. E depois faria então um feedback construtivo, sentaria novamente com o professor e passaria para ele os pontos positivos observados da aula e o que poderia ser melhorado também. E junto com dessa adequação do planejamento dele, né, o que ele pode fazer, o que não, para poder melhorar, né, uma reflexão dessa observação, dessa prática pedagógica observada, eu já traria também algumas sugestões do que eu quero que poderia ser trabalhado em sala de aula para melhorar esse tema, como, por exemplo, a leitura de alguns artigos do ECA, como, por exemplo, o artigo 7, o 18 e o 53 do ECA. Também poderia ser sugerido, então, para eles, alguns debates, né, entre eles. Por exemplo, violências versus cultura de paz, poderia analisar alguns índices de violência em grandes centros, elaborar uma lista, né, de boas atitudes para melhorar a cultura de paz e entre outras, né, sugestões que eu poderia dar para esse professor trabalhar esse tema em sala de aula. Claro, deixando bem claro que o professor ele tem autonomia e ele deve criar suas próprias estratégias, porém eu estou ali para dar algumas sugestões, algumas orientações do que eu quero, né, que seja trabalhado em sala de aula para a gente ter sempre a melhor qualidade de ensino. E também, né, citando agora algumas ferramentas para que eu possa monitorar esse aprendizado, seria então o Pareby, que é uma ótima ferramenta, e o LRCO, né, que eu posso usar isso, né, para ver qual é a frequência dos alunos, a evolução do aprendizado deles, né, como que está. Então, eu preciso então coletar esses dados, coletar e fazer relatórios e monitorar continuamente, como eu disse, esse meu plano de ação, ele não é um determinado tempo, né? Não tem um prazo específico, ele é durante o ano todo. E a cada 15 dias, então, observando a sala de aula, a cada 3 meses, né? A cada fim de um trimestre, eu poderia sentar e fazer esse relatório
com o resultado dessa observação, mas, né, lembrando que é sempre contínuo, é um tema que não demanda só um período específico, e sim continuamente. E o meu foco específico, então, é sempre com o professor, a ação, observar a ação dele, o planejamento, o que ele está executando em sala de aula, né, através do seu planejamento, e depois sentar com ele, fazer essa reflexão do né, de como esse aluno, qual é a interação entre os alunos e entre o professor e aluno com relação aos conflitos presentes em sala de aula, no ambiente escolar, e depois ação novamente. Então, retomando, ação, reflexão e ação. Isso continuamente. Ação, reflexão e ação novamente. Esse seria o meu objetivo central junto com o professor. Mostrando aqui, então, a minha tabela, né, que eu separei, seria, então, análise do ambiente escolar. Essa seria a minha folha registro. Esses seriam os meus critérios. Lembrando, então, como eu disse, que esses critérios, eles são flexíveis conforme a realidade da escola, né, de onde você está trabalhando, e também qual é o meu objetivo, qual é o meu foco, que no meu caso seria, a que eu escolhi, seria os conflitos presentes no ambiente escolar em sala de aula. Então, seria algumas, por exemplo, nada evidente, algo evidente, bem evidente. Então, eu vou registrar, né, o que eu vi, né, descrever o que eu vi, e através de dados coletados. Encoraja a participação dos alunos, o professor encoraja, ele promove um ambiente favorável, há confusões no ambiente escolar, há respeito, há alguns erros, tanto entre os alunos, entre o professor, né, erros cometidos, trata os alunos de forma equitativa, de forma igual, de forma tratando essa diversidade de forma igual, né, de forma num ambiente de respeito mútuo, em harmonia, né, há essa interação. Ouve atentamente as questões dos alunos, deixa o aluno refletir, dá um tempo para ele falar e depois dá um tempo para o aluno refletir e deixar com que ele interage com relação ao tema trabalhado, né? Como que é esse ambiente em sala de aula? E também, por exemplo, aqui eu coloquei uma outra, né, possível folha registro, que aí tem várias situações, né, de exemplos de evidências que o professor pode fazer. Ele mantém um nível de ordem, de atenção e de aprendizagem do aluno? Qual é o nível, né, de aprendizagem? Qual é o nível de interação entre os alunos? É evidente? Não é evidente? É bem evidente? Né? Então, seria esses os dados coletados. Qual o comportamento? Ele é respeitoso? Ele é adequado? Há uma harmonia? Há um ambiente de respeito entre eles? E aí, coletaria as informações, né? E depois dessas coletagem desses critérios, né, da observação desses critérios específicos, viria então um feedback formativo. Quais os pontos positivos, visto na aula, e o que pode melhorar, e por fim, os combinados com o professor depois da observação, que seria as sugestões do que eu quero que ele trabalhe em sala de aula. Então eu venho com algumas sugestões, né, de atividades ou situações que podem ser trabalhadas em sala de aula, e ele, com toda a sua autonomia, cria suas próprias estratégias para a gente implementar esse tema. Lembrando que eles assinam, né? Tem a assinatura do professor, a assinatura do pedagogo, que é um acordo entre nós dois, né? Aqui também seria algum outro exemplo de feedback estimulador, construtivo. Então, eu não opino com relação à observação. Eu descrevo o que eu vi e junto com o professor eu trago algumas questões, algumas perguntas que a gente pode refletir juntos. Então, não é eu impor o que eu vi, né? Simplesmente. Não é isso. É, junto com o professor, criar estratégias, criar meios, revisar o planejamento e junto criando sugestões para que a gente possa melhorar com relação ao tema específico, que é a diminuição dos conflitos existentes em sala de aula. Esse seria o meu objetivo central. Então, seria isso, né? Esse seria o meu plano de ação, trabalhando, então, com esse tema, junto com o professor, sempre usando do diálogo, usando das reuniões da hora-atividade, sempre aberta a ouvir as dificuldades do professor, refletir a minha própria prática pedagógica e também o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de ensino em sala de aula. E monitorar, sempre monitorar continuamente durante todo o ano letivo
se está tendo o resultado esperado ou não, né, com relação a esse tema que é tão recorrente, infelizmente, em sala de aula, que é os conflitos, né? Tanto entre os alunos quanto professor e aluno, o que a gente pode fazer para melhorar? E nada mais é do que observar, refletir e depois agir, né? Isso não uma vez, isso sempre, né? Continuamente durante todo o ano. Por isso que é formativo e construtivo. Esse é sempre o objetivo, ser formativo e construtivo, junto, né? Juntos a gente pode fazer algo para melhorar e refletir, usando de várias ferramentas, utilizando de vários recursos, sempre com o objetivo da melhoria da qualidade de ensino. Então seria isso, né? O meu planejamento e o meu plano de ação. Muito obrigada.